Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. De vez em quando alguém pergunta para mim, eu acho que talvez pelo teor do- dos vídeos que eu gravo, que normalmente tem bastante críticas aos, aos líderes religiosos, não necessariamente aos religiosos, mas aos líderes religiosos, pelo fato deles fazerem e desobedecerem a religião ou as normas estabelecidas nas religiões que eles mesmos seguem, né? E algumas dessas, vamos dizer assim, dessas doutrinas, que para além da própria religião estabelecida e tal, existem as doutrinas que esses grupos vão criando para suas denominações e tal. Então eu acabo criticando, porque são coisas que eu discordo totalmente. Eu não tenho como concordar, por exemplo, com um pastor que, por exemplo, pede dinheiro exacerbadamente para diversas coisas e que prometem coisas que não estão, vamos dizer assim, no bojo da própria religião que eles dizem que seguem, que não estão nas instruções do próprio Cristo, entendeu? Então eu critico de fato essas coisas e eu não gostaria de estar enredado, né? Ou seja, emaranhado nesse tipo de religião, nesse tipo de pregação. Eu particularmente não gostaria e nem gostaria de ver os meus, né, envolvidos nesse tipo de coisa. Mas infelizmente o ser humano é assim. Eu disse, já repito há diversas vezes, que os seres humanos nasceram para servir, né? Então, quando eles não encontram e eles não acham ali vamos dizer assim, o ponto certo de servir a Deus, eles servem cachorros, aí servem isso, vão para as igrejas para servir pastores e tal. Tá dando a TV tá ligada aqui, então de vez em quando dá uma clareada aqui, né? Estoura aqui o negócio. Então, essas pessoas acabam servindo qualquer coisa. Vai servir o cachorro, vai limpar o cocô do cachorro que sai para passear, o gato, isso, ou outras formas e tal. E por aí vai. Mas nós nascemos para servir. O nosso ponto é que nós nascemos para servir a Deus. Então, servindo a Deus, não é que você não possa servir aos animais, até porque servindo a Deus você terá assim, uma amplitude de todas essas coisas, inclusive servindo mais diretamente aos seus semelhantes, né, os seres humanos que mais necessitam de atenção em todos os sentidos, porque a partir desse momento você começa a encaixar uma coisa na outra, ou seja, você começa a compreender a razão, ou seja, uma palavra em sânscrito é dharma, ou seja, qual é o seu dharma, ou seja, qual é a sua natureza, o seu objetivo. Por exemplo, qual é o dharma da água? Né? O dharma da água é molhar, né? Ela molha, né? Não é que você bebe a água e mata a sede, não. O dharma da água é molhar. Se você joga água em qualquer coisa, você vai molhar a pessoa, né? Então, quando você consegue entender que seu dharma é realmente servir a Deus, aí você começa a entender as outras coisas e servir as outras coisas nas proporções estabelecidas para isso. Do contrário, você começa a desandar. E aí serve, como eu disse, serve o padre, serve o pastor, serve qualquer coisa menos servir a Deus. Aí é complicado, aí realmente é complicado. E aí você critica e tal, as pessoas não gostam, acham ruim, mas essa é uma realidade nua e crua e não tem como esconder isso, né? Então, as pessoas, você critica e tal, você acredita em Deus? Eu sempre repeti aqui, quase sempre nos vídeos estou dizendo, eu acredito em Deus, eu não acredito nestes caras, nesses homens e em algumas mulheres, porque eu estou falando nesses homens porque a proporção maior de 99% são de homens fazendo esse tipo de presepada, mas tem mulheres também. Então eu acredito em Deus, acredito nas escrituras, mas não acredito nos homens. Tá?
e existe também uma proporção nessa crença nas escrituras, embora que eu já disse aqui diversas vezes, a gente tira como exemplo as coisas que nós podemos fazer e outras que nós não devemos fazer de forma alguma, porque são exemplos para nós não fazermos, não seguirmos, não sermos ou não fazermos as coisas que Davi fez ou que outros personagens fizeram, alguns exemplos que nós não devemos fazer, como aqueles serviçais dos bezerros de ouro. E então nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Ou desobedecer como desobedeceram outras grandes personalidades bíblicas. E além de outras escrituras ou outras religiões que também nos dão exemplos de coisas que a gente deve fazer e coisas que nós não devemos fazer de hipótese alguma. Então esse é meu ponto. E eu já disse aqui diversas vezes, o conceito de Deus, para quem não acredita em Deus, tá beleza, para mim não muda nada na minha vida se o cara aqui diz que acredita em Deus, se o aqui não acredita, para mim não muda nada, nada, mas realmente nada. Eu não me importo se você acredita em Deus ou deixa de acreditar, não interfere na minha crença, como eu já disse aqui, repeti diversas vezes em vídeos, os livros que eu tenho aqui de ciência que eu leio, espetacular, eu fico maravilhado. Aqui tem um livro, eu já falei disso outra vez, tem um livro aqui do Richard Dawkins. Eu sou apaixonado por esse livro, eu acho que esse aqui é Evolução, acho que eu falei dele outro. Evolução é um livro espetacular, um calhamaço de livro, mas é um livro espetacular, eu sou apaixonado por esse livro. E esse livro não me afeta em nada, como os outros, como esse outro aqui também não me afetou em nada. Não me afetou em nada, nem o título me afetou em nada, senão não teria comprado, né? Dentre outros, esses livros do Richard Dawkins. Tem esse outro livro aqui que é o espetáculo. Foi o primeiro livro do Richard Dawkins que eu comprei, foi esse aqui, Relojoeiro Cego. Tem outros aqui, tem mais uns outros aqui. Um Gênio Egoísta também, do Richard Dawkins. Eu acho que eu tenho uns 9 ou não sei, 9 ou 11 livros do Richard Dawkins, alguma coisa parecida assim. Então são livros espetaculares de ciência e escrita por um cara que não crê em Deus e que não me afetaram em nada. Pelo contrário, eu consegui enxergar Deus em todas essas maravilhas que ele destrincha nos seus livros, além de outros cientistas que tem ali, outros livros do outro lado. Aqui desse lado aqui ficam os meus livros de história e tal, as minhas pesquisas, meus estudos e tudo mais. Desse lado aqui tem meus quadrinhos e livros de ciências, outros livros da faculdade tem aqui, que eu usei e tal. Então, estão todos aqui. E essas coisas não devem nos afetar. Essas pessoas que vivem... Eu não sou nenhum maluco fanático para ficar tentando impor o meu pensamento, a minha religião, e ainda mais que eu tenho, na verdade, a dupla pertença. Se vocês não sabem, dupla pertença significa quando você é uma pessoa que pratica duas religiões, né? Vocês já sabem disso aqui, já repeti diversas vezes. Então, assim como eu acredito em Jesus e nas escrituras judaico-cristã, acredito nas escrituras indianas, da qual eu sou, vamos dizer assim, membro, porque por descendência não tenho como escapar a essas coisas. Eu não vou ficar fingindo aqui de uma coisa que eu não sou. Assim como eu já disse aqui, não posso negar minhas raízes africanas, não posso negar minhas raízes europeias, né? Como eu já disse, o pai do meu pai era um português, descendente de portugueses também, que eram descendentes de holandeses, mas o pai do meu pai casou com uma mulher negra e meu pai, consequentemente, nasceu negro. E a outra irmã do meu pai, por exemplo, filha do mesmo pai, é bem mais clara do que meu pai, né? Ficou bem mais mestiça do que o meu pai, que ficou com a identidade bem negroide. Eu tenho, então, vai essas misturas aí,
e que é natural. Então não dá para você ficar negando as coisas para. Não faz sentido, isso para mim não tem sentido nenhum. O sentido da vida, para mim, inclusive, nessa condição, é dizer, falar sobre essas coisas, né? Então não tem isso. Né? Então, por exemplo, se você me fala de Deus, porque. Vamos dar um exemplo. Você pratica modos diferentes de, de relação ou de relacionamento com Deus, como muitas pessoas praticam aí, coisas que a gente olha e acha extremamente esquisita, absurda. Beleza, eu não sei até que ponto vai chegar isso, né? A escritura indiana, por exemplo, diz que existem o modo da bondade, o modo da ignorância e o modo da paixão, né? Que são as religiões. A gente pode praticar essas religiões desses modos. A probabilidade é que todos cheguem a um objetivo que seria Deus. Só que, no modo da bondade, é como se você fosse em linha reta. Né? No modo da paixão, você vai dar umas curvas e vai ali encumpridar o seu caminho. Né? E no modo da ignorância, você vai provavelmente dar ali diversas voltas, ciclos e ciclos e ciclos e ciclos e ciclos, para encontrar o caminho, mas provavelmente você atingirá. Então, existem formas de você atingir a Deus. Né? E aí, falando em Deus, como eu disse, Deus é um conceito que ele existe. Né? Quando eu digo um conceito, por quê? Porque nós não inventamos Deus agora. As religiões, por exemplo, as formas de fazer religião. E aí você não tem que esquecer cristianismo, hinduísmo, islamismo, qualquer coisa. Falando religião, a forma de você cultuar divindade. Ele existe há pelo menos uns 300 mil anos. 300 mil anos. Ou seja, isso também bate de frente ali com o que acreditam alguns religiosos, principalmente os cristãos e os evangélicos, que acreditam que tudo começou há 6 mil anos atrás, que não faz muito sentido. Né? Então, ou seja, a forma de praticar religião, ela tem essa quantidade de tempo, pelo menos, e isso são os pesquisadores que dizem, não só os historiadores, como arqueólogos e outros pesquisadores da área, antropólogos e pessoas que estudam. Aí a gente vai pegar livros e vai estudar, vai buscar fontes e tal, e vai chegar nisso. Então, ou seja, pelo menos 300 mil anos a prática de religião. Ou seja, que as pessoas se relacionam. Aí nós vamos falar de mitos. O mito é isso, o mito é aquilo, o mito é uma forma... Beleza, a gente fala muito que o mito é uma forma de encontrar, por exemplo. Eu acho maravilhoso. Eu tenho um livro, já mostrei ele aqui algumas vezes, que é um livro de mitologia. E aqui contam diversas mitologias gregas, na verdade não só gregas, né? Greco-romanas, que nos leva a entender algumas coisas e também da forma como essas pessoas explicavam. E eu acho isso espetacular, eu acho isso lindo como as pessoas desenvolviam, os mais antigos desenvolviam métodos para explicar algumas coisas, né? Explicar coisas que realmente eles desconheciam, né? E que muitas das vezes as ciências usam e não utilizam isso, ou seja, ou não citam isso, que olha, nós buscamos o entendimento através disso. Pô, era a forma que as pessoas na antiguidade tinham como entender, interpretar algumas coisas que hoje a ciência comprova com, vamos dizer assim, com outros métodos que não eram os métodos utilizados pelos povos antigos, por várias, vamos dizer assim, por vários motivos ou por várias situações ou condições que eles tinham naquela época. O importante é que eles tentavam explicar as coisas que eles vivenciavam, como os eventos da natureza se davam e como isso refletia nas suas vidas no dia a dia.
né? E são muitas das coisas interessantes que eles descobriram no passado que a gente utiliza até hoje, como a questão das fases das luas para as plantações, para as questões da maré e alguns sinais que os animais apresentam quando certos eventos naturais vão acontecer. Por quê? Porque eles aprenderam com a natureza que quando alguns eventos ocorrem, algo vai acontecer, ou sei lá, tempestades, chuva forte demais, e aí vão dar aquelas chuvas torrenciais e que depois acabam, vamos assim, acabam com, sei, muita tragédia, né? Essa é a verdade. Acabam chuvas fortes demais e torrenciais demais, elas acabam nos trazendo prejuízos e tal. Todas essas coisas eram observadas pelos seres humanos, assim como eles tinham outras formas de interpretar, de conhecer, de compreender, e esse relacionamento com Deus ou com deuses, porque eles acabavam tendo um deus para cada evento, como explica os próprios gregos, explicavam tudo com um conto, com uma história. Isso não significa que necessariamente essas coisas não tivessem ou não tenham mais validade. Tem validade, uma validade histórica enorme, um valor cultural assim incomensurável. Então não dá pra gente pegar essas coisas e jogar na sacola do lixo e falar assim, tá tudo resolvido aqui, a gente agora explica as coisas dessa forma. Não. É assim como Deus. Por exemplo, quem acredita, acredita. Quem não acredita, tá tranquilo. Para mim tá super tranquilo. Para mim tá super tranquilo. Não vai afetar nenhum tipo de relacionamento ou amizade e tal. Talvez outras coisas nos afetem, nos afastem, mas se for questão da religião pura e simplesmente pelo fato de como você acredita, beleza, eu respeito como você acredita, você me respeita como eu acredito e da forma que eu acredito, a religião que eu tenho, a sua religião, a religião do vizinho, e cada um vai seguindo a vida. Agora, o triste mesmo é quando você vê a forma como os líderes religiosos tratam disso. E isso não é novo, eu já disse em outros vídeos, isso aconteceu há muito tempo atrás, quando os primeiros sacerdotes descobriram como manipular as pessoas, né? Como eles experienciaram, né? E como eles formataram a ideia do controle das pessoas pelas religiões. Então isso não é uma coisa nova. E isso é que é complicado, isso é que é triste, isso é que é terrível. Mas é isso aí, valeu, muito obrigado, talvez a gente continue em outra oportunidade. Tchau.